Então, continuando na aula passada, eu dei a seguinte definição de igualdade: seja f de A e B e g de C e D funções. Então, você tem o seguinte, ó. A função f é igual a g quando, por definição, tá? Silêncio. Quando, por definição, silêncio, as duas têm o mesmo domínio, as duas têm o mesmo contradomínio e as duas possuem o quê? A mesma lei de formação. Isso é definição, isso não é propriedade, tá? Isso é definição. Definição de igualdade. Então, considere o seguinte, ó, sejam f de x igual, primeira função, x2 menos 1, tá? E g de x igual a x4 menos 1 sobre x2 mais 1. Essas duas funções. Ou seja, sejam f e g funções definidas por f de x. E ficou convencionado que quando eu apresento uma função especificando só a lei de formação, o domínio está implicitamente definido como sendo o maior subconjunto de R formado por cada x real, tal que a função em x está definida. Tal que, por exemplo, quem é o domínio da f aqui? É o conjunto formado por cada x real, tal que f de x esteja definido em R. Portanto, o domínio da f é R. Está definido em todo x real, assim como aqui também. Então, tem-se o quê? Domínio de f é quem? É R. Contradomínio de f também é R. Domínio de g é R. E contradomínio de g também é R. É por definição. Tá? Além disso, você observa o seguinte, ó. Além disso, dado x no domínio comum, que é R, o domínio comum é R, tá? Domínio comum, mesmo domínio, dado x em R, você observa que g de x é igual a quanto? E é g de x? x4 menos 1 sobre x2 mais 1. E você tem o seguinte, aqui em cima, quem é x4 menos 1? x4 menos 1, faça a conta, é x2 menos 1 vezes x2 mais 1 sobre x2 mais 1. Isso não é adivinhação não, e vocês vão aprender como fazer isso. Tá? Porque, ó, faça a conta. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x4, x ao quadrado vezes 1 dá mais x2, menos 1 vezes x2 dá menos x2, cancela, fica só 1. E ao chegar aqui, x2 menos 1 vezes x2 mais 1 dividido por x2 mais 1 dá quanto? x2 menos 1. Que é igual a quê? A f de x. Isso vale qualquer que seja o x no domínio comum, que é R. Logo, a f é igual a g. Por quê? Porque elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Aí isso vai ao encontro do que alguém mencionou aqui. Não é a expressão que dita, a expressão da lei de formação que dita se as funções são ou não distintas, tá? Se as funções são ou não iguais. Quem dita é isso aqui, ó. Essa é a imagem de x por f, é a imagem de x por g. Qualquer que seja x no domínio comum. Se elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e isso aqui acontece, as funções são iguais. E observe que isso acontece para todo x no domínio comum. Tá? Vejam um outro exemplo. Outro exemplo, ó. Nessa linha.
sejam f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x2 menos 1 sobre x menos 1. Então, tens domínio da f, quem é? É igual ao domínio, é igual a R, contra domínio da f é R, domínio da G, quem é o domínio da G? É os reais menos o 1, concorda? Qual é a restrição aqui nessa conta? Qual é? X não pode ser 1, porque senão eu fico com x igual a 1, denominador 0, eu não posso dividir por 0, não importa quem seja o numerador, tá? Não importa quem seja o dividendo, o divisor não pode ser 0. E contradomínio da G os reais. Então, de cara já sai que a F é diferente da G. As funções não são iguais, que eu já tenho domínio. Agora, observe o seguinte, isso você não deve deixar observar, e observar a seguinte coisa, observe que dado x diferente de 1, ou seja, dado x no domínio da G, quem é G de x? Se x está no domínio da G, é x2 menos 1 sobre x menos 1, que é igual a quê? A, tá? Ao quê? A. Isso aqui é um produto. É x mais 1 vezes x menos 1. Pode fazer a conta. Tá? X vezes x, x2, aí fica menos x mais x, cancela, fica menos 1 sobre x menos 1. Portanto, isso é x mais 1. Qualquer que seja o x no domínio da G. Ou seja, você tem que f de x, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a f de x. Ou seja, g de x é igual a f de x, qualquer que seja o x no domínio da G. Mas isso não torna as duas funções iguais. Por quê? Porque o domínio da f contém e é distinto do domínio da G. A igualdade vale no domínio menor. Tá certo? Isso é o quê? O que é que você está perguntando se é uma definição? Não é definição, não. Isso é um exemplo. Da definição sai que elas duas são distintas. Por que elas são distintas? Porque elas têm domínios distintos. No entanto, a imagem de x por g é a imagem de x por f para todo x no domínio da G. O que você pode dizer com isso é que a função f restrita ao domínio da G coincide com a G. Aí você tem uma definição que é a seguinte. Definição é isso aqui, ó. Sejam A, B e C conjuntos A, B e D, para não confundir, tá? A, B e D conjuntos com o D contido em A e F de A em B uma função. Uma função. Tá? A restrição de F ao conjunto D
é a função denotada por f, assim, ó, f restrita d, tá certo? É a função f restrita d, indo de D em B, tá? Ela vai de D em B, dada por, eu já estou dizendo quem é o domínio, D, quem é o contradomínio, B, dada por F restrita a D aplicada em X, ó, F restrita a D aplicada em X, quem é? É f de x, qualquer que seja o x pertencente a D. Isso é a função restrição. Observe que faz todo sentido. Por quê? Ó? Que você tem, digamos, o A, você tem o B, você tem daqui para cá a função f, ó. Você tem daqui para cá a função f, de A para B a função f, certo? Só que o D é subconjunto de quem? O D é um subconjunto de A. O D está aqui como subconjunto de A. Olha o conjunto D. Então eu posso calcular f de x para todo x pertencente a D. E com isso eu crio uma outra função, que é a função que vai daqui para cá, que é a f restrita a quem? A D. Tá? Que vai do conjunto D para B. É chamada função restrição de f ao conjunto D. Então, o que você tem aqui, olha, voltando para cá, fazendo uma aplicação desse conceito, o que é que você tem? O domínio da G, o domínio da função G está contido impropriamente no domínio da F. Então, eu posso pensar na F restrita a quem? Ao domínio da G. E a F restrita ao domínio da G, por causa dessa igualdade, coincide com a função G. As duas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Entendeu? Mas a F não é igual a G. Quem é igual a G é a F restrita ao domínio da G. Tá certo? Entendido isso aí? Tá. Tá bom? Então, para finalizar essa questão do conceito de função, tá? Seja f de x igual raiz quadrada de x menos 4. Então, tens, vamos lá, várias coisas. Primeiro, quem é o domínio da f? Quem é? Rápido. Domínio da f. É o conjunto dos números reais. Eu posso calcular a raiz quadrada de x menos 4, qualquer que seja o número real x. Não, eu só posso calcular a raiz quadrada de x menos 4 em cada x real, tal que x é maior que ou igual a 4. Ou seja, x menos 4 tem que ser maior que ou igual a 0. Ou seja, x tem que ser maior que ou igual a 4. Então, isso é um intervalo 4 mais infinito, entendeu? Olha aqui. Então, eu posso calcular, por exemplo, eu posso calcular f de 2. Não, não há f de 2. 2 não está no domínio da função. Então, não há como calcular a imagem de 2. Eu posso calcular f de 4. 4 eu posso. Quem é f de 4? Quem é? Raiz quadrada de 4 menos 4, que é o quê? 0. Tá?
Quem é f de 5? Quem é? Raiz quadrada de quê? 5 menos 4. Da raiz quadrada de 1, que é 1. Quem é f de 7? Quem é f de 7? Raiz quadrada de quê? 7 menos 4, que dá raiz de 3. Tá? F de π mais 4. Ou então, f de raiz quadrada de 2 mais 4. Quem é f da raiz quadrada de 2 mais 4? Quem é? Hã? Raiz quadrada de quem? Da raiz quadrada de 2 mais 4 menos 4, que dá o quê? Raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Que dá o quê? Raiz quadrada da raiz quadrada de 2? Raiz quarta de 2. Tá? Vai. Porque quem é a raiz quadrada de 2? 2 elevado a 1 meio. 2 elevado a 1 meio é elevado a 1 meio. Fica 2 elevado a 1 quarto, que dá a raiz quadrada, raiz quarta de 2. Quem é f de x2 mais 4? Vamos ver. Quem é f de x2 mais 4? Quem é? Raiz quadrada de quê? x2 mais 4 menos 4, que é o quê? Raiz quadrada de x2, que é quem? Módulo de x, qualquer que seja o x real. Ou seja, eu posso calcular f de x2 mais 4, qualquer que seja o x real. x2 mais 4 é maior que igual a 4, qualquer que seja o x real. Eu posso, de fato, calcular f de x2 mais 4. Tá? E assim por diante. É bom que vocês atentem também para o fato de que uma função ela pode ser definida por partes. O que quer dizer isso? Uma função definida por partes. Quer dizer o seguinte, vou dar com um exemplo. Vou explicar isso com um exemplo. Olha aqui, ó. Seja f de R em R, eu estou explicitando o domínio, contradomínio, a função dada por f de x é x2 menos 3x, se o x é maior que ou igual a 1, e é x mais 2, se o x é menor que 1. Essa função está definida em todo o x real, de fato. Esse é o exemplo de uma função definida por partes. Então, tem-se, vamos lá. Eu pergunto a você, quem é f de 3? Quem é f de 3? A definição diz que f de 3 tem que ser calculado usando essa expressão ou essa? A de cima, porque o argumento da função, né, é maior que ou igual a 1. Então, f de 3 tem que ser calculado aqui. 3 é maior que ou igual a 1. Então, fica 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, que dá quanto? 0. Tá? F de 1. Quem é f de 1? Quem é? Mesma coisa, o de cima. 1 é maior que ou igual a 1. Então, fica 1 ao quadrado menos 3 vezes 1, que dá menos 2. Tá? F de 0. Tem que ser calculada por onde? De baixo. Aqui, né?
0 é menor do que 1, então fica 0 mais 2, que dá 2. F de